Pokémon TCG Heart Gold Soul Silver é o nome dado à primeira expansão principal de cartas da série Heart Gold Soul Silver do Pokémon Trading Card Game, a Era Legend, no Japão. No Japão, foi lançado como as expansões duplas Heart Gold Collection e Soul Silver Collection, que compõem o primeiro bloco da expansão da era Pokémon Card Game Legend. É baseada nos jogos Pokémon Heart Gold Soul Silver, apresentando os Pokémons da segunda geração. A expansão em inglês foi lançada em 10 de fevereiro de 2010, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 9 de outubro do ano anterior. Heart Gold Soul Silver introduziu o Pokémon Prime, um tipo novo de Pokémon, e Pokémon Legend, uma classificação de cards. Pokémon Prime eram consideravelmente mais poderosos do que suas contrapartes regulares. Os Pokémon Prime tinham bordas de cartas holofoil, texto de nome folhados a ouro, picos na borda da janela de arte e não tinha entrada da Pokédex. A obra de arte apresentava um close-up do rosto do Pokémon. Eles substituíram o reverso holofoil em boosters. Pokémon Legend apresentavam Pokémons lendários e consistiam em duas cartas, a metade superior e metade inferior. Eles foram tratados como uma única carta quando em jogo, e ambas as metades da carta devem ser jogadas no banco ao mesmo tempo. Para compensar seu HP acima da média e ataques mais fortes, havia duas desvantagens em jogar Pokémon Legend. Ambas as metades da carta tinham o mesmo nome, então apenas duas de cada metade podem ser usadas em um baralho de 60 cartas. O oponente também levaria duas cartas de prêmio após sua derrota, excluindo Ho-Oh Legend e Lugia Legend dessa expansão, pois eles apresentavam apenas um Pokémon. Pokémon Legend eram inteiramente holofoil e ocupam 3/4 de cartas em geral. A metade superior incluía o HP e o nome do ilustrador em inglês e japonês, enquanto a parte inferior incluía a caixa de ataque, caixa de regras do jogo, fraqueza, resistência e custo de recuo. O texto do card na caixa de ataque apareceu como se estivesse sendo empurrado para lado pela arte. Heart Gold Soul Silver também introduziu um design de card atualizado, que incluiu inúmeras mudanças. A borda do card foi alterada para ouro e prata. O círculo de evolução foi movido para o canto superior esquerdo com um círculo dourado em cinza, um novo gráfico do nome, uma nova fonte e um texto de entrada de Pokédex menor, uma tira de ilustrador mais curta com borda prateada e dourada, e fraqueza e resistência não tem mais um gráfico de fundo. Para impressões japonesas, o Poképower Pokébody e o texto de ataque ocupavam todo o comprimento da caixa de ataque, em vez de ter a primeira palavra de cada item linear entre si. Na versão japonesa da expansão, as 3 subclasses de cartas de treinador foram reclassificadas como mercadorias, apoiador e estádio. A faixa na lateral do cartão e a cor do texto do título apresentavam cores diferentes. Os bens eram prateados, o apoiador vermelho e o estádio era verde. A versão japonesa também introduziu o reverso holográfico, conhecido como cartas espelhadas, da versão em inglês. Cada booster japonês vinha com 8 comuns e incomuns, uma energia básica, uma reverso holográfica e uma carta holográfica rara. As cartas de energia básica foram impressas com a silhueta de um Pokémon e algumas com uma localização de fundo. Celebi, grama, Ho-Oh and the Bell Tower, em fogo, Lugia and the Whirl Islands, água, Ampharos and Glitter House, elétrica, Espion, psíquica, Sudowoodo, lutador, Umbreon, noturno, Steelix e a torre de rádio Golden Road para energia de metal. Os conjuntos Heart Gold Soul Silver Collection são lançados apenas em japonês. O conjunto Heart Gold Soul Silver é lançado em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol e português. Heart Gold Soul Silver tem 3 decks temáticos, incluindo livro de regras, contadores de dano, contadores de status, moeda personalizada, um playmat para um jogador e lista de cartas com livro de regras incluído. Ground Clash, o primeiro deck temático, foca em Pokémon do tipo Grama e Lutador. O segundo, Ember Spark, foca em Pokémon do tipo Fogo e Relâmpago. E o terceiro, Mind Flood, se concentra em Pokémon do tipo Água e Psíquico. Pokémon TCG Heart Gold Soul Silver Unleashed é o nome dado à segunda expansão principal de cartas da série Heart Gold Soul Silver do Pokémon Trading Card Game. Ele não possui uma expansão principal com equivalente japonês. É baseado em Pokémon Heart Gold Soul Silver, apresentando Pokémons da segunda geração e as feras lendárias Raikou, Entei e Suicune. Foi lançado em 12 de maio de 2010. O artista Kawayo forneceu arte promocional para os boosters e os decks temáticos. O conjunto Unleashed é lançado em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol e português.
Unleashed tem 2 decks temáticos, Chaos Control, que se concentra em Pokémon do tipo Psíquico, Lutador e Noturno, e Steel Sentinel, que se concentra em Pokémon do tipo Grama, Lutador e Metal. Pokémon TCG Heart Gold Soul Silver Undaunted é o nome dado à terceira expansão principal de cartas da série Heart Gold Soul Silver do Pokémon Trading Card Game. No Japão, foi lançado como Reviving Legends, a segunda expansão na era Pokémon Card Game Legend. É baseada em Pokémon Heart Gold Soul Silver, apresentando Pokémons da geração 2, sendo lançada na versão em inglês em 18 de agosto de 2010, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 11 de fevereiro do mesmo ano. A coleção Undaunted é lançada em inglês, alemão, francês e italiano, com cards também disponíveis como Reverse Hollows. Esta expansão apresentou 2 decks temáticos, Nightfall, que se concentra em Pokémon do tipo Escuridão e Metal, e Daybreak, que se concentra em Pokémon do tipo Psíquico e Grama. Pokémon TCG Heart Gold Soul Silver Triumphant é o nome dado à quarta e última expansão principal de cartas da série Heart Gold Soul Silver do Pokémon Trading Card Game. No Japão, foi lançada como Clash at the Summit. É baseada em Pokémon Heart Gold Soul Silver, apresentando Pokémons da segunda geração. A expansão inglesa foi lançada em 3 de novembro de 2010, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 8 de julho do mesmo ano. O lançamento de Clash at the Summit coincidiu com a estreia do 13º filme Pokémon, Ruler of Illusions Zoroark, em 10 de julho de 2010 no Japão. Triumphant é composto de seu equivalente japonês, bem como o subconjunto Lost Link. Psyduck e Weepinbell têm a palavra Flip, escrita incorretamente como Filp, em seus ataques, que permaneceram sem correção. O conjunto Clash at the Summit é lançado apenas em japonês. O conjunto Triumphant é lançado em inglês, alemão, francês e italiano. Esta expansão conta com 2 decks temáticos, Real Guard, que se concentra em Pokémon do tipo Psíquico e Lutador, e Verdant Frost, que se concentra em Pokémon do tipo Grama e Água. Pokémon TCG Call of Legends é o nome dado à única expansão principal de cartas da série Call of Legends do Pokémon Trading Card Game. Ele não possui uma expansão principal como equivalente japonês. Foi lançado em 9 de fevereiro de 2011. Call of Legends apresentou Pokémons lendários que apareceram como Pokémon Legend em toda a série Heart Gold Soul Silver. Eles também receberam impressões Shiny Secret, que se originaram das cartas promocionais japonesas LP. Vários cards de toda a série Heart Gold Soul Silver foram reimpressos com novas ilustrações exclusivas em inglês. Todas as cartas de energia básica foram incluídas apenas como holográficas reversas. O conjunto Call of Legends é lançado em inglês, alemão, francês e italiano. O conjunto Call of Legends apresentou 2 decks temáticos, Recon, que se concentra em Pokémon do tipo Grama e Fogo, e Retort, que se concentra em Pokémon do tipo Lutador e Relâmpago. Obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a dar mais relevância no YouTube e nos engaja a produzir mais conteúdos legais para você. Obrigado e até mais. Tchau!